Então, pessoal, bom dia. Eu sou o Luiz, já estive presente aqui numa das primeiras aulas do PAES, e dessa vez sobre força centrípeta, que já foi explanado belamente pela nossa querida Alicia, e agora vamos dar continuidade, né? Eu trouxe aqui um caso particular para vocês, não um exemplo, que eu gosto bastante até. Eu sempre gosto de trazer esses exemplos para que vocês possam ter uma noção maior da coisa física em si, né? De onde a gente pode ter uma aplicação dos assuntos da física que são extremamente presentes no nosso dia a dia. E aqui, como a Alice já citou, a gente traz aquele exemplo do carro passando por uma elevação, por uma lombada, por uma depressão, que é uma descida. E muitas vezes a gente está ali dentro e a gente passa por uma baixada e a gente sente como se tudo descesse, né? Como se a gente descesse junto, como se tudo estivesse movimentando. E é realmente isso que acontece. É aquele frio na barriga que a gente sente, porque a inércia dos nossos órgãos internos, eles, é, é, há uma tendência de manter no estado de movimento também, já que nós estamos ali viajando, quando a gente desce, tudo desce também, dá aquela remexida. E a gente tem aquele velho frio na barriga, né? A gente chega, fica. E aí eu vou trazer mais um para vocês, que a gente pode relacionar também com coisas cotidianas. Mais uma vez, a gente remete à questão da viagem, né? Nesse caso, quando um engenheiro vai projetar uma estrada, por exemplo, ele tem que ter conhecimento total sobre as forças que vão agir sobre o veículo, assim como as forças que vão agir sobre a estrada em si, né, sobre a pavimentação, sobre o asfalto, sobre a, a rua que possa ser calçada e etc., tanto para resistir aos esforços do carro, do peso, do atrito, assim como para que o carro consiga fazer a curva sem dar aquela famosa sobrada, né? Sem invadir o acostamento, sem causar um acidente mais grave. Então, o engenheiro tem que estar ali atento a tudo e a todos os fatores que possam corroborar para que haja um acidente. E nisso, lógico, os projetos são feitos para que você minimize essa chance. Lógico, caso estejamos infringindo alguma lei de trânsito, como a velocidade superior e etc., isso pode vir a acontecer. Mas que vai entrar o conceito de velocidade mínima e velocidade máxima, que a gente pode estar fazendo essa curva, né? Sem que haja nenhum desatino ali que a gente possa seguir viagem tranquilamente. E esse é um dos, como a gente vê, a aceleração centrípeta tem ligação direta com a velocidade, com o raio. Então, o engenheiro proporciona que aquele projeto, aquela execução da, da curva, ela esteja dentro de todos os parâmetros, e que o carro consiga virar a roda, ter atrito suficiente para que possa fazer a curva tranquilamente. E aí a gente passa para uma aplicação que quando antes da pandemia, né? E se Deus quiser, quando passar a pandemia, eu gosto bastante de circo, eu gosto dessas diversões. E o Globo da Morte é uma das atrações do circo que o motociclista dá aquelas voltas completas sobre aquela esfera de aço. Acho que vocês já devem ter visto, nem que seja na televisão, já viram. É, e no, é um interior, né? Eles costumam andar de moto dentro do interior esfera, de um grande globo metálico, e tem um porém interessante que eles não caem, né? Eles sempre estão ali mantendo a velocidade, passando passando, cruzando o outro, é um time bem interessante, é muito treino, lógico,
e eles estão ali mantendo o movimento, não cai, consegue fazer espetáculo, a gente bate palma e é aquela coisa maravilhosa de se ver. E eles não caem graças à grande velocidade e o efeito de sua inércia. Acho que vocês estão. Acho não, tenho certeza. Aluno do PAESP tendo aula com a gente, não por ser com a gente, né? Mas a dedicação que vocês colocam aí e que vocês estão estudando direitinho, eu tenho certeza que vocês lembram das leis de Newton, da inércia, da ação e reação, da força igual a massa vezes a aceleração, e a gente vai detonar no Enem, né? Aí eu vou falar mais um pouquinho sobre o globo da morte. Aí a gente pode ver a representação gráfica do globo da morte, né? O piloto sairá desse ponto inicial, o ponto inferior, no caso, né? Ele começa a acelerar, aí vai para frente, para trás, aquele movimento clássico do globo da morte, né? Para frente, para frente, para trás, até que ele ganha uma certa velocidade e ele consegue ir atingindo pontos cada vez maiores, uma altitude maior em relação ao ponto inferior com a moto. Até que, em certo ponto, ele tem uma aceleração tão alta que ele consegue dar essa volta e voltar para o ponto inicial que ele partiu. Lógico, ele vai novamente, caso queira, dá outra volta, ou então ele vai começar a frear e vai voltar para o ponto inicial. E aí a gente pode aqui ver nesse diagrama do corpo livre que no ponto inicial ou no ponto inferior, nós temos o piloto, a força-peso apontando para baixo, na verdade o piloto e a moto, né? Perdão. O piloto e a moto, o conjunto força-peso, a soma dos dois multiplicado pela gravidade apontando para baixo, uma normal, sempre perpendicular ao plano que o corpo está inserido, e com o movimento nós teremos uma força centrípeta também apontando para cima, porque, como vocês viram com a Alice, a força centrípeta sempre aponta para o centro do raio de curvatura. Nesse caso, nós estamos tratando de uma esfera, temos o raio, e a força centrípeta sempre estará apontando para o centro dessa esfera. Aí a gente vai mais um pouquinho adiante. Para alguns casos particulares, justamente desse globo da morte, assim como pode ser no movimento circular em qualquer esfera, né? Quando nós estamos no fundo do globo, nós temos que a força centrípeta ela vai se igualar à força normal menos a força peso. Como vocês puderam. Quando nós estamos aqui, a nossa força centrípeta ela vai ter que se equilibrar para que o piloto se mantenha no equilíbrio, né? Ele não venha a cair. Ou seja, nós temos uma força peso apontando para baixo e uma força normal apontando para cima. Normal positiva, força peso negativa, e nós temos essa equaçãozinha aqui. No topo do globo da morte, essa coisa muda. Quando nós temos a força centrípeta, que é igual a força, porque eles estão apontando para o mesmo lugar. A força peso e a força normal vão estar para baixo, e a minha força centrípeta também, ou seja, nós temos o mesmo sentido, então nós podemos considerar como todos sendo positivo, porque ele vai dar a soma dos dois. Como aqui está o topo da esfera, a minha força centrípeta vai estar apontando para baixo, como ela vai ser igual à soma das outras duas, nós temos que a nossa força centrípeta, na verdade, como nós temos a soma das outras duas componentes, que as nossas outras duas componentes são a força-peso e a força normal, elas vão estar no mesmo sentido e mesma direção. Por isso, nós realizamos a soma. E isso no caso de que ele esteja em movimento, ou seja, ele vai sair do ponto mínimo ou de qualquer outro ponto e vai dar essa volta completa, passando pelo ponto superior. Ele não vai estar com a velocidade abaixo da necessária para isso. Ele vai estar ali em movimento constante. Aí a gente pega outro casinho particular. No topo do globo da morte, a gente pode também usar dos artifícios da física, da beleza da física, para descobrir qual a velocidade mínima que o piloto precisa atingir para que ele consiga contornar toda a curvatura dessa esfera. E essa é um bom pulo do gato na física,
porque com certeza os pilotos que estão ali realizando as acrobacias, eles estarão perfeitamente prestando atenção nisso para que não haja, lógico, nenhum acidente, né? Eles estão ali sempre monitorando para que tudo ocorra direitinho e que o espetáculo seja feito. Calcular essa velocidade mínima, considera que a força centrípeta é igual à força peso. Oxe, Luiz, mas desapareceu a normal, né? É porque na iminência dele cair, que é quando nós temos a velocidade mínima, né, que é aquele valor mínimo em que o piloto possa passar, é como se ele já estivesse se descolando do globo, mas ele não está descolando, ele está ali passando na rapinha do tacho, sabe? Ali no valor limite que ele pode estar ali. E lógico, a gente sabe que nos casos, nos espécies, prevenir é melhor do que remediar, né? Se a gente bota ali um pouquinho a mais, vai ver mais um pouquinho à frente como fazer esses cálculos. E a gente continua nos casos particulares. E a velocidade mínima para passar no ponto mais alto acontece quando o piloto está na iminência de cair, como eu falei anteriormente. Ou seja, quando estiver perdendo contato com o globo. Ele está ali, descola, mas não descola, mas continua a trajetória. Com isso, a nossa força normal, Fn, tende a zero, ou seja, ela não é zero, ela está ali pertinho de zero, pode ser 0,01, 0,0000001, mas ela não é zero. Ela está ali pertinho, mas ainda continua tendo aquele contato e o piloto consegue executar a manobra. Então, nesse caso, vocês concordam que um número, vamos supor que é 10. Vamos supor que naquele caso a gente tem a força centrípeta e a força peso é 10. Se um número está tendendo a zero, nesse caso a nossa força normal, ele está ali na iminência de cair, se a gente botar 0,0000001, é próximo de zero, né? Eu acredito que vocês aí, agora dando aquela espreguiçada, na verdade, dando aquela espreguiçada só pelo hábito mesmo, mas vocês estão acordadaços estudando física, e a gente está ali na iminência de cair, você está com 10, né? Força centrípeta é igual a 10. E quando vocês adicionam esse 0,0001, vocês concordam que vai ficar 10,000001. Muitas vezes esse 0,0000 não sei o que, 1, ele nem entra muito para a conta, né? Porque a gente não considera tantas casas decimais, etc. E por isso que a gente pode considerá-la como nula, porque a gente está ali realmente no limite de cai, mas não cai, mas consegue. Dá bom, viu? A gente, lógico, tem é o que a gente chama também de condições de contorno, né? Para que a gente possa faz uso de algumas condições de contorno, como é o caso dessa, em que a gente considera que a força normal é nula. E aí a gente faz algumas considerações em que a nossa força peso, ou seja, quando ele está aqui no topo do globo. Então, a gente vai calcular a nossa velocidade mínima para isso, né? Como eu falei anterior, certo? Correto. Tenho certeza que lembro. O físico não é, vai ser igual a massa vezes a velocidade da mozinha básica. E aí é que entra a nossa condição de contorno, onde a nossa força normal ela vai tender igual a zero. E, como eu falei anteriormente, a gente considera como nula, né? Aí a gente, por força normal mais a força peso, no topo da. Nós temos que, substituindo, nossa força centrípeta é massa vezes a velocidade mínima ao quadrado dividido por R. Vocês veem agora que entra esse velocidade mínima.
correto? Porque agora nós estamos realmente querendo a velocidade mínima, ou seja, é o menor valor com que ele consiga concluir essa trajetória. Então, força centrípeta, discretizamos aqui, massa vezes a velocidade mínima ao quadrado dividido por R, e isso vai ser igual à nossa força normal, vocês lembram, né? Consideramos como nula, zero, mais a nossa força-peso, que é massa vezes a gravidade. Daí, passei demais, desculpa. Nós temos que a nossa velocidade mínima vai ser igual a raiz de G vezes R. Luz do céu, como é que surgiu essa raiz? Não entendi. Vamos lá. Quando a gente tem a gente pode muito bem elevar ao quadrado aqui. Número ao quadrado é o quê? Ele vezes ele mesmo. Então, a gente pode elevar a raiz quadrada aqui no lado esquerdo do membro e também aqui no lado direito do membro. Tudo que a gente faz aqui para manter a igualdade. Então, como a gente sabe que a velocidade mínima ao quadrado, a gente tem aqui que velocidade mínima, quando a gente tira a raiz, né? Ou a gente pode elevar aqui a 1/2 também e cortar os dois. A gente corta, corta, corta. Vamos ter apenas velocidade mínima. E aqui, quando a gente aplica a raiz no lado direito do membro, a gente vai ter que é igual a raiz. Os outros professores também explicaram direitinho a vocês e vocês estão sabendo de tudo. Né? Essa é a certeza que eu tenho. Graças a Deus, vamos lá. E aí, a gente passa para uma questão muito popular nos circos, é o globo da morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no raio igual a 5 metros. Acho que eu acredito que nas aulas de dia não é definitivamente um globo, mas tem lá suas deformações, mas aí eu já estou contando coisa demais de outras disciplinas, né? Vamos focar na física. E aí a gente tem essa esfera de raio 5 metros. Aí a letra A pede, se ele passar pelo ponto mais alto do globo, o valor da força que o globo faz sobre a moto. Anteriormente, sabe a formulazinha que a gente vai usar, e aí é só aplicar. Devido ao ganho de velocidade na descida, ele passa pelo ponto mais baixo com velocidade de 20 metros. Para isso, calcule para esse ponto o valor da força que o globo faz sobre a moto. Aí a gente já percebe ter uma sacadinha diferente, mas também não é nada doido, não. Tenho certeza que foi alguma falha de digitação. Então, eu considero só o texto mesmo. Os índices é esse, elevado a 4, elevado a 5. E aí, vamos lá. Né? Passar a calcular a velocidade mínima, que é quando está na iminência de queda, mas aí ele quer saber qual o valor da força que o globo faz sobre a moto. Então vamos lá. Como a gente sabe, pela força normal mais a nossa força peso. Força centrípeta, a gente sabe, né? Que é a nossa massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso daqui vai ser igual à nossa normal mais a massa vezes a gravidade. E nesse caso, vocês sabem que a nossa força peso, como a gente estou aqui sentado, né? A minha força peso está agindo diretamente no solo, mas
algo que se contrapõe a isso e equilibra. Então, se eu estou passando com a minha moto lá, fazendo uma força no globo, o globo vai fazer uma força de direção, de mesma direção e sentido contrário a essa força que nós estamos fazendo. Nesse caso, a moto está passando, está fazendo uma força no globo e o globo vai estar fazendo. Nós temos a nossa normal. Substituindo os nossos dados, como dito anteriormente, massa do conjunto, moto piloto, 150 quilos. Vamos nos atentar às unidades de medida. Nesse caso, a questão foi boazinha, já deu tudo certinho, já deu todos os dados direitinho nas unidades do sistema internacional. 150 quilos vezes a velocidade ao quadrado, 20 metros por segundo, elevado ao quadrado, e tudo isso dividido por 5, que é o raio do nosso globo. Tá vendo? Que é importante se atentar às minúcias da questão, ler mais de uma vez, apesar do nosso tempo ser um pouco corrido no Enem, né? Às vezes eu faço essas interrupções, mas é para tentar conversar com vocês também. Eu já estou dentro da universidade, mas ainda faço Enem porque gosto. São questões muito interessantes, muito bem elaboradas e que dá para a gente aprender bastante com o Enem, viu? Tanto na escola, a gente chega no Enem, muitas vezes tem alguma coisa nova, mas que a gente consegue conectar com outro assunto e que, principalmente nesse momento que nós estamos passando, a gente tem conhecimento sobre física, sobre biologia, como o vírus age, como acontecem as mutações, etc., é tudo interessante, né? E a gente também tem o conhecimento da física, da história, da geografia, etc., para realmente saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de como o mundo funciona, né? Esse é um caso isolado, a gente sabe que isso acontece mais como uma atração artística, né? Mas que também é interessante a gente saber para ter conhecimento de, oxe, porque o cara não cai, como acontece isso, como eles estão conseguindo ter essa sincronia, como tudo acontece, como o espetáculo é feito, né? Então, vamos voltar ao assunto, né, que é o que nos interessa. Nós teremos nossa força centrípeta do lado esquerdo, 150 quilos, conjunto piloto-moto, vezes a nossa velocidade ao quadrado, 20 metros por segundo. Luiz, se tivesse 0, vamos supor, teria 500 centímetros. Aí vocês vão lá fazer uma conversão básica, né? 1 metro tem 100 centímetros. 5 metros. X tem quantos? X, 1 metro tem 100 centímetros. X metros vão ter quantos centímetros? Vão ter 500 centímetros. E a gente descobre que é 5 centímetros da conversão de unidades, que é extremamente importante. Principalmente se a nossa velocidade fosse dada em quilômetros por hora. A gente teria que dividir por 3,6 e assim a gente vai refrescando as coisas da mente, né? A física, uma coisa sempre está interligada com a outra e a gente consegue fazer essas ligações e chegar num denominador comum, chegar no resultado que é o que é o que as questões nos pedem, né? E que a vida também nos pede, resolução de problemas. Então a gente substituindo aqui, nós vamos ter que a nossa força centrípeta vai ser que o globo exerce sobre a mais 150 vezes 10, que é a nossa massa vezes a gravidade. Fazendo os devidos cálculos, nós teremos que nossa força centrípeta vai ser igual a 12.000, que vai ser igual à nossa força normal mais 1.500. Então, fazendo as manipulações algébricas, né, passando esse 1.500 para o outro lado, nós teremos, discretizar mais um pouco, nós teríamos que será 12.000 menos 1.500.
quando 10 newtons, que fosse que o nosso globo acontece esse balanço, esse equilíbrio das forças, né? Ao mesmo tempo que a nossa moto tá, para que mantenha o equilíbrio e tudo consiga sair direitinho, né? E aí a gente vai para a nossa letra B. Vou até relembrar um pouco a vocês. Devido ao ganho de velocidade na descida, ou seja, é aquela velha história, tudo que sobe desce. Se o piloto da moto subir até o ponto mais alto, ele vai ter que descer. E nesse caso, com um ganho de velocidade nessa descida. Ele passa pelo ponto mais baixo, ou seja, o ponto inferior do globo, com a velocidade de 20 metros por segundo. E pede para que a gente calcule nesse ponto, né, o valor da força que o globo faz sobre a moto. Nesse ponto embaixo. E aí a gente já muda um pouco a nossa fórmula, né? Que aí, nesse ponto inferior, pelo diagrama de corpo livre, nós já teremos uma força normal para cima, uma força peso para baixo e uma força centrípeta sempre apontando para o centro do globo. Neste caso, na mesma direção e mesmo sentido intensidade muda, perdão. No mesmo sentido e na mesma direção da nossa força normal. Substituindo os dados, nossa força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e nossa força centrípeta vai ser igual à nossa força normal menos a nossa massa vezes a gravidade. Como, novamente, ele quer a força que o globo exerce na moto, a gente vai querer a normal. Assim como a moto faz uma força empurrando o globo faz uma força empurrando a moto. Substituindo os dados, a nossa massa do conjunto vai ser igual a 150 kg, a nossa velocidade vai ser igual a 20 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 5, e isso vai ser igual à nossa força normal, que é a força que a gente quer, menos 150 vezes 10. A gente substituindo os valores, vai dar igual a 12.000, que é igual a n menos 1.500. Quando a gente passa esse 1.500 na adição, no caso, né? E a nossa força normal vai ser igual a 13.500 newtons. Pessoal, essa foi minha participação na aula. Fico aqui inteiramente aberto a dúvidas. Estou lá no grupo do PAESP de Física, do WhatsApp. Podem entrar em contato sempre que precisarem ou não precisarem também, se quiser conversar alguma coisa sobre o vestibular, sobre como foi minha experiência nos vestibulares que eu fiz, né, que eu fiz mais de um Enem e ainda continuo fazendo, porque gosto, porque é interessante. Assim como eu, todo o grupo está também inteiramente aberto para que vocês possam tirar dúvida, seja com aqueles professor que você se identifica mais, seja com aquele que você tem maior afinidade, mas estamos sempre abertos aqui, esse canal de diálogo, né, para que vocês entrem em contato com a gente. Também, normalmente, né, fomos estudantes do ensino médio, ou seja, lógico, tem os professores, né, especializados, entre aspas, mas que dão aula, mas também podemos conversar sobre outras disciplinas, tentar tirar alguma dúvida, caso seja necessário, vai que tenha uma questão que seja mais interdisciplinar, que tenha física, mas também tenha biologia no meio, a gente pode tentar entender e chegar num denominador comum, e podem ter certeza que é de grande valia para nós ter essa interação com vocês. É um feedback muito, muito bom, que possamos conversar, que possamos saber se vocês estão entendendo direitinho no que a gente pode melhorar, estejam sempre atentos a isso e sempre nos comuniquem em quais pontos nós podemos melhorar, onde podemos chegar mais junto com vocês. E é isso, muito obrigado pela atenção, tenham um ótimo sábado, ou seja lá qual dia for que vocês estejam assistindo. Se cuidem, bebam água, usem álcool gel, usem máscara e com fé em Deus logo mais estaremos aí no presencial, no cara a cara lá, pedindo para que vocês expliquem algumas coisas, pedindo para que vocês escrevam alguma coisa no quadro
escrevam alguma coisa no viu, gente?